Começa agora mais um programa Boi Forte aqui no AgroMais, o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Hoje, por aqui, nós vamos repercutir sobre a produção da proteína bovina em 2025, exportação e como deve se desenhar, então, o cenário para o setor lá em 2026. Sobre o balanço, eu vou começar agora com o Rafael Ribeiro, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Muito bem-vindo. Obrigado, a gente sempre agradece o convite. Eu queria saber de você esse cenário, não é, de 2025. Como é que se desenhou? A gente teve muita coisa acontecendo, não é, em relação, fora o tarifácio norte-americano, mas muito abate de fêmeas. Desenha pra gente 2025. Bom, o ano de 2025 foi um ano desafiador para o produtor de gado de corte, né? Como você colocou, a gente teve uma série de fatores que pontualmente pressionaram o mercado, né? Primeiro que a gente vinha numa expectativa já de uma redução da oferta, redução do abate, uma menor produção e preços mais altos, né? Mas na realidade o que a gente viu ao longo de 2025 foi justamente uma continuidade do forte abate de fêmeas. Se a gente pegar os dados aí disponíveis até então, quase metade do que foi abatido de bovino no Brasil foi de fêmea. Então a gente teve essa maior oferta de fêmea no mercado, uma produção de carne aumentando e pontualmente alguns outros fatores pressionando para baixo as cotações. Um deles é a questão da tarifa dos Estados Unidos, né? A gente viu uma tarifa adicional entrando ali em abril de 10%, depois o anúncio em agosto de mais 40%, isso impacta o Brasil como maior exportador, e também algumas incertezas com relação às investigações que vêm sendo conduzidas pela China com relação aos seus fornecedores de carne bovina, né? Visto que o Brasil é o maior fornecedor e a China é o nosso principal cliente, também cria uma certa especulação e incerteza com relação ao mercado, né? Então foi um ano bastante desafiador em função desses fatores, né? Econômicos, sociais e também os custos de produção. Se a gente pegar o nosso projeto Campo Futuro, ele colocou aí uma alta de quase 30% na média da pecuária de corte, né? Também o que traz aí um desafio maior para o produtor em termos de margem, pensando na bovinocultura de corte. Rafael, de janeiro a outubro, não é, o Brasil exportou 2,5 milhões de toneladas de carne bovina in natura, um aumento aí, quando a gente vê também em 2025, a gente viu também esses cenários esse cenário de incerteza, aí, como você bem colocou, em relação aos Estados Unidos, que já retirou essa tarifa adicional aí da carne, né? A gente cita a carne aqui porque é o nosso programa, mas sim, outros não é, produtos brasileiros também tiveram, né, essa tarifa adicional, como o café, por exemplo. A carne, ela perdeu essa tarifa adicional. Mas eu te pergunto, esse impacto todo de 2025, a gente teve esse período onde o Brasil, ele continuou exportando, né, gente? A gente viu a régua subindo das exportações para outros países. Mas para os Estados Unidos, a gente sabe aqui, noticiamos até, que teve essa redução, não é, Rafael? Para 2026, o Brasil ainda vai sentir esse impacto desse período onde teve essa tarifa circulando? Bom, primeiro eu vou falar com relação a 2026, e aí eu acho que a notícia é justamente a suspensão da tarifa anunciada recentemente, né? Então a gente parte aí para um 2026 com relação ao mercado internacional promissor em termos de demanda, não só a China, né? Apesar das incertezas e também especulações com o que vai vir aí em termos de resultado da investigação em janeiro agora de 2026, né? Mas os Estados Unidos são o nosso segundo principal cliente em termos de carne bovina, né? Ele vinha comprando em torno ali chegou a comprar mais de 40 mil toneladas até abril desse ano, e aí com a primeira tarifa imposta esse volume caiu bastante, né? E agora mais para o segundo semestre, com o anúncio dos 40% adicionais, a gente viu os volumes caindo para baixo de 10 mil toneladas, né? Então acho que a suspensão da tarifa ela traz uma expectativa positiva para o ano que vem. Os Estados Unidos devem comprar ali em torno de 200 mil toneladas de carne do Brasil, e é um importante mercado, não só em termos de volume, mas também pensando aí numa vitrine para o produto brasileiro, visto as exigências dos Estados Unidos, né? Então isso também traz para a gente ali uma imagem bastante positiva. Como você colocou, as exportações cresceram quase 20% no acumulado até novembro, né, que são os últimos dados consolidados. Nesse período, os embarques para os Estados Unidos, principalmente a partir de abril, recuaram em torno de 40%, mas o Brasil aumentou o embarque, por exemplo, a própria China, que comprava ali 90, 100 mil toneladas mês, no final agora já estava comprando quase 150 mil toneladas, até acima disso. A Rússia também aumentou
bastante as compras de carne bovina do Brasil, Chile, Filipinas, Indonésia e o próprio México também, que assumiu aí uma posição de destaque também dentre os principais compradores, né? Então, outros clientes absorveram nesse período agora em que os Estados Unidos saiu das compras, né, ou reduziu bastante as compras, outros países absorveram essa produção de carne bovina brasileira que teria como destino o mercado internacional. A gente vai falar mais desses outros países aí que o Brasil aproveitou, né, para diversificar, mandando, né, a carne brasileira para esses países. Mas em relação ao Brasil e Estados Unidos, você acredita então que o Brasil rapidamente ele vai retomar? Você falou aí a expectativa 200 mil toneladas. Quando a gente fala isso, é mensal? Não, esse é o volume total previsto para o ano que vem. Para 26, Os Estados Unidos, no ano passado, compraram em torno de 190 mil. Esse ano deve fechar próximo disso também, talvez até com um ligeiro incremento. Então, o Brasil vem com um ritmo forte para buscar o tempo perdido. Exatamente. E os Estados Unidos, eles são grandes consumidores, né? Eles são o maior produtor mundial de carne bovina, eles são grandes exportadores, competem com o Brasil diretamente na exportação, mas eles são grandes importadores de carne de dianteiro para a produção, principalmente de hambúrguer, né? Então, eles dependem dessas importações para abastecimento do mercado dele. E a hora que você pega o contexto mundial, esse ano o Brasil ainda teve aumento na oferta, né? Mas para 2026 a gente tem aí não só Austrália, Estados Unidos, Argentina, com previsão de queda na produção, mas o Brasil também entrando nessa fase de menor produção de carne bovina. Nesse ano a gente deve ter aí incrementos aí que chegam até 2%, algumas fontes falam até mais, 4,5%, 4,7%, e para o ano que vem as nossas estimativas são de queda de 4,5% na produção brasileira de carne. E os dados aí das principais fontes em termos de mercado internacional apontam para um recuo na oferta mundial de até 5%. Então, o mercado mais concorrido e, apesar da queda prevista na produção do Brasil, a gente é uma fonte aí que tem condições de atender a diversos mercados com volume e qualidade. Então, para 2026 tem esse ponto de interrogação, você colocando aí essa queda do Brasil 4,5% em relação à produção, mas não é só o Brasil. Outros países, Argentina, Austrália, como você bem colocou aí, também tendo essa preocupação aí, né? A gente teve muito o abate das fêmeas, então para o próximo ciclo tem essa mudança toda, que faz parte, não é, desse ciclo pecuário, né, Rafael? Isso, outros importantes produtores, né, além do Brasil, devem ter uma produção menor no ano que vem. E se a gente pegar em termos de mercado mundial, a demanda mundial, principalmente na Ásia, ela é bastante crescente, né? Então isso traz um viés de demanda firme no mercado internacional, provavelmente preços firmes também para carne bovina no mercado mundial. E se a gente pegar o contexto de menor produção no Brasil, a gente imagina também um cenário de preços melhor para o produtor aqui em 2026. E aí sim, uma fase de alta mais evidente, pensando aí no preço da arroba, no preço do boi gordo. Então, no cenário, a gente vê os países demandando, né, buscando a carne, não só brasileira, mas a australiana, a argentina, mas com esse processo todo do ciclo pecuário aqui no Brasil, com essa queda na produção, mas os países buscando a proteína, não é? Para alimentar a sua população, os seus consumidores aí. A gente tem isso acontecendo, não é, Rafael? Mas os outros países também, como o Rafael colocou aí, também tendo esse mesmo momento. O Brasil nessa situação. Agora, essa demanda asiática, podendo aumentar a arroba, não é? A gente vê aí, quanto que a gente pode, em 2026, a arroba ela pode nessa expectativa, ela está sendo trabalhada em quanto? Olha, hoje a gente tem o mercado futuro, se a gente pegar os contratos com vencimento no começo do ano, em torno de 325, 330, frente ao mercado aí hoje no mercado físico de 320. Só que à medida que esse cenário ele se consolida, ou seja, uma demanda interna firme, exportações aquecidas, a gente tem realmente uma redução na produção de carne bovina mundial, a gente deve ter um ajuste nessa questão do preço, né? Então, acho que para o ano que vem as expectativas são positivas com relação ao preço do boi gordo, em patamares acima do que foi esse ano, né? A gente viu agora, mais recentemente, a arroba chegando até 320, 330 em algumas praças, então a gente deve ter preço melhor no ano que vem. E o grande desafio, acho que é sempre com relação ao custo, né? Porque não adianta nada a gente ter uma arroba de 400, 450 reais e um custo elevado, né? Então, acho que a grande dúvida, principalmente aí do lado da alimentação, daqueles produtos que a gente depende bastante da importação, como suplementos minerais, eu acho que é onde fica a incerteza, mas do lado do preço o cenário é bastante positivo. E aí eu acho que vale a pena a gente lembrar, né, que todo esse abate de fêmeas que a gente viu forte no país, 2023, 24, 25, ele deve pesar com mais força em termos de oferta de animais, né, bezerro, garrote, até mesmo boi gordo no ano que vem, né? Então é isso que traz pra gente
somado a esse cenário de demanda aquecida, né, principalmente no mercado internacional, expectativas positivas para o mercado do boi gordo em termos de preço da arroba. O Brasil, maior exportador da proteína, não é? E também a gente está em segundo, né, depois dos Estados Unidos em relação à produção. Os Estados Unidos também com o seu rebanho não lá essas coisas. A gente noticia aqui essa redução no rebanho norte-americano. O Brasil ele pode passar à frente dos Estados Unidos, mas também tudo é uma questão assim dessa volatilidade. Pode, né? Mas os Estados Unidos também pode recuperar esse rebanho que ele está diminuindo. Fala pra gente como é que fica essa conjuntura, não é? Esse cenário, essas possibilidades para 26. Isso, hoje o rebanho nacional, o rebanho norte-americano é um dos menores das últimas décadas, né? 60, 70 anos, dependente da fonte. E o Brasil vem crescendo aí em termos de produtividade e número de rebanho num ritmo bastante acelerado, né? Então, acho que é isso que traz para a gente a expectativa que num médio prazo, vamos falar em 2, 3 anos, 4 anos, a gente deva superar os Estados Unidos com relação ao rebanho de bovinos, né? Agora, um ponto importante que você colocou, né, que essa... 4 anos, então? Durante 3, 4 anos, a gente já deve chegar muito próximo, até mesmo ultrapassar os Estados Unidos, né? E aí eu acho que um ponto importante, né, que hoje essa alta nos preços em função da falta do produto lá, deve estimular também a cadeia por lá, né? Então, nos próximos anos, os Estados Unidos deve, aí o ritmo, o passo que isso vai acontecer, que eu acho que é a grande incerteza, mas também recuperar a sua produção, né? Então, paralelamente a isso, o Brasil deve crescer e eu acredito que ele deva crescer num ritmo, numa taxa de produtividade maior do que os Estados Unidos e a gente, em breve, 3, 4 anos, deve superar os Estados Unidos em termos de rebanho e produção de carne, né? Tem essa expectativa toda. Em termos de rebanho, nós já temos o maior rebanho, né? O maior rebanho, né? A produção de carne, né? Mas a produção. Então, Rafael, quando a gente fala em relação ao tarifaço, né, a tarifa adicional que o governo Donald Trump ele aplicou, não só para o Brasil, mas para vários países no mundo, também teve um reflexo lá na economia norte-americana. A gente vê aí o principal, o produtor, né, o pecuarista, o agricultor, todos cobrando, não é? É o eleitorado do Donald Trump, mas cobrando do governo norte-americano, que inclusive fala, não é, nessa ajuda ao mercado, ao setor deles. Você acredita que com essa ajuda, né, deles lá pode melhorar a situação? E o que pode complicar para cá em relação às exportações? Olha, é o que eu coloquei anteriormente, né? Os Estados Unidos eles dependem das importações. Acho que desde o início muitos aí analistas já alertavam com relação aos possíveis impactos em termos de inflação no preço do alimento nos Estados Unidos. Foi o que aconteceu, eles já tinham baixa disponibilidade do produto, baixa disponibilidade de carne bovina, os preços já estavam em alta e a partir do momento que você tirou ali ou tirou a competitividade daquele produto que estava um pouco mais barato no mercado deles, você acabou ampliando, agravando essa situação da inflação. Tanto que foram suspensas não só as tarifas para a carne bovina, mas também para o café, que eu acho que tem uma situação bastante positiva, né? Então, acho que os Estados Unidos eles devem seguir comprando de forma bastante robusta aí nos próximos anos, até essa recuperação um pouco mais forte da produção deles. Isso é favorável para o Brasil se a gente pensar nesse contexto de fornecedores mundiais, né? Então, hoje, esse ano a Austrália um pouco melhor, mas a gente sabe que lá na Austrália a questão do clima, ora é frio, ora é chuva, ora é fogo, então a gente tem essa questão fazendo oscilar bastante a produção. Estados Unidos ainda num patamar de produção baixo, Argentina, Uruguai também sem muito crescimento e a União Europeia reduzindo a sua produção. Então acho que o cenário hoje mundial é bastante propício à manutenção do Brasil como principal exportador, né? A gente tem aí também a Austrália, a Índia, pensando aí principalmente nos atendimentos aos mercados ali asiáticos, que talvez demandam um produto de menor qualidade, né? Então são pontos importantes também para a gente acompanhar, mas para 2026, além da menor oferta, a demanda aquecida é um fator de direcionamento dos preços para cima aqui na arroba do boi gordo. Certo. Rafael, a gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta, eu volto a conversar com o Rafael Ribeiro, né, em relação a mais, né, sobre 2026 para o cenário aqui da pecuária brasileira. Não sai daí que o intervalo é rápido.
Voltamos com o Boi Forte aqui no AgroMais, o canal dedicado ao agronegócio. A gente está conversando aqui com o Rafael Ribeiro, que é assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A gente está falando, né, do cenário para 2026, como é que foi 2025, né, para a pecuária brasileira, né? A gente falou no bloco passado, também já falamos um pouco, né, em relação a 26, a expectativa para 2026, uma demanda bem aquecida. A China, nosso maior parceiro, né, não só da proteína animal, a carne, mas a gente vê a China que chegou muito forte em 2025. Tem uma investigação que está acontecendo na China, está sendo prorrogada, né, essa investigação, que vai para 2026. Explica para a gente o que motivou, Rafael, essa investigação e o que pode afetar para o Brasil. Bom, a China, no final de 2024, no final do ano passado, iniciou uma investigação com relação aos seus fornecedores de carne bovina. Então é importante a gente destacar que essa investigação não é só a respeito do Brasil, mas envolve também a Austrália, Estados Unidos e outros fornecedores de carne bovina para aquele país. A solicitação, toda essa demanda veio de produtores da indústria local, alegando ali possíveis impactos, prejuízos à indústria doméstica, né, no caso a indústria chinesa, com o volume enorme de carne bovina entrando no mercado chinês, né, vindo desses países, e aí então a China iniciou uma investigação que pode ou não resultar em medidas salvaguardas, tais como a criação de cotas, tarifas. Então essa é a preocupação, e como você muito bem colocou, né, a China hoje responde por mais da metade dos nossos embarques, né, então é um mercado bastante concentrado, e qualquer impacto, qualquer prejuízo, qualquer período ali que a gente tiver um volume embarcado menor, a gente vê os reflexos diretamente acontecendo no preço da carne, chegando também até o preço da arroba do boi gordo, né? Então teve início essa investigação no final do ano passado. Esse ano já tinha uma previsão antes, agora de novembro, de ter os resultados divulgados. Depois anunciaram que os resultados estariam no dia 26 de novembro e um dia antes do dia 26, no dia 25 de novembro, eles anunciaram a prorrogação por mais 2 meses, né? Então, essa notícia, essa informação sobre o resultado e quais são as medidas ou não adotadas pela China, ela vai sair agora no dia 26 de janeiro, né? Então, se por um lado a gente tem uma notícia positiva com relação aos Estados Unidos, né, a suspensão das tarifas, a gente teve esse final de ano um pouco mais tranquilo com relação aos Estados Unidos, já começa o ano que vem num cenário mais positivo, tem para esse início de 2026 essa possibilidade da gente ter aí alguma ação, alguma medida por parte da China. E como eu falei, o peso da China, em termos de representatividade, é muito grande, né? E qualquer medida ali pode impactar o mercado num cenário que a gente conversou aqui hoje de expectativas positivas com relação a preço, né? Então, nessa balança, colocando os Estados Unidos e o Brasil buscou outros mercados e conseguiu superar essas tarifas impostas pelos americanos. Mas então, se colocar Brasil e a China nessa mesma balança, vai dar uma diferença muito maior. O Brasil, ele pode, assim como fez, né, com os Estados Unidos, buscar outros mercados, mas diante do apetite chinês, é difícil superar, buscar outros mercados, que a gente sabe aqui, né? Em 2025 a gente teve abertura, né, para Indonésia e Filipinas. O Brasil já vende para esses países, mas aumentou em relação à oferta de carne com osso. Com osso, habilitação. A gente pode buscar outros países para tentar, a gente não sabe o que vai acontecer em relação a essa investigação chinesa, que se vai ter salvaguarda ou não, essas medidas ou não, mas nesse cenário, né, de possibilidades, a gente pode buscar outros países ou não? Podemos, eu acho que a indústria da carne ela vem buscando essa diversificação, né? A situação da Indonésia, das Filipinas, que já compravam carne sem osso e agora habilitaram para isso também para exportação de carne com osso. Porém, em termos de proporção, é bastante diferente em relação aos Estados Unidos, né? Para ter uma ideia, o que a gente vende mensalmente para a China é quase que o volume todo que os Estados Unidos compram ao longo do ano. Então, é uma diferença bastante grande e isso implica também um esforço maior para você ter esse escoamento em outros países, né, em função do volume. Então, acho que essa é a dificuldade, pensando também na pecuária como uma atividade de ciclo longo, né? Então, você não consegue, diferente do frango, do suíno, que num menor espaço de tempo você consegue reduzir o alojamento, por exemplo, dessas espécies, no bovino não, você tem um período de tempo maior pela própria natureza do animal, né, o ciclo ali de vida, para você ter um ajuste, né? Então, essa é a preocupação com relação à possível medida a ser adotada pela China que possa impactar as exportações que hoje
respondem ali por 30%, em alguns momentos até 40% da nossa produção, né? Então não é o principal destino, nosso principal destino é o mercado interno, mas tem um peso bastante importante, principalmente na agregação de valor e no escoamento do excedente da produção. Agora, por que a China está demorando tanto para largar esse resultado, se vai aplicar ou não, medidas de salvaguarda? O que está levando essa construção aí, deixando o mercado nessa expectativa? As alegações, pelo que eu acompanhei aí nas notificações, tanto por parte da China quanto reportadas aqui no Brasil, foi pela complexidade do fato, né? E na realidade a gente sabe que a carne bovina ela caiu no gosto da população chinesa, é uma população que vem tendo incremento na renda, né? E assim como outros países na região, no continente asiático, esse incremento de renda tem levado ao maior consumo de carne bovina, né? E a gente sabe também que com relação à produção de carne bovina na China, os volumes são bastante limitados por questões físicas mesmo, não de espaço, mas de clima, espaço, né? de aptidão ali das áreas para produção, né? Então, hoje a China tem um mercado consumidor de carne bovina, né? Assim como ela consome muito carne suína e teve possibilidade de crescer, por exemplo, no frango. Mas no bovino, a sua possibilidade de crescimento ela é mais limitada. E eu acho que é isso que faz dela mais dependente das importações. E eu acho que esse cenário persiste por alguns anos aí, sim. Já que a carne brasileira ela caiu no gosto, né, dos chineses, qual é o corte mais apreciado? O que a gente manda mais para os chineses? Na realidade, para a China, a gente manda o boi inteiro, né? Eles consomem ali o dianteiro, o traseiro. Tudo, né? Isso, eles consomem a carne cortada, fatiada bem fininha, normalmente colocada em água quente, cozida ali de uma forma bem rápida, né? Essa é a principal forma de consumo, é uma carne ingrediente, aquela carne que vai entrar dentro da receita de um ingrediente de um prato, né? Agora, tem crescido também, e eu acho que o Brasil tem espaço para crescer nesse mercado, que é o mercado mais premium, onde você consome ali o bife, o steak, ou seja, já com um valor mais agregado dentro ali do seu corte, do seu prato, né? E aí, só para complementar a questão da diversificação, né? Eu acho que nesse contexto aí, o Japão ele aparece como uma saída importante para o Brasil, né? As conversas estão mais avançadas. Esse ano a gente teve algumas missões aqui no Brasil japonesas, justamente visando conhecer o nosso sistema, pensando já em possíveis habilitações de plantas, né? Então acho que o Japão aí ele aparece como uma possibilidade também para a gente diversificar as nossas exportações. A Coreia do Sul, em função de questões principalmente políticas lá, né, da parte deles, troca de ministros aí bastante ao longo do ano, as coisas estão um pouco mais paradas, né? Mas o Japão já estamos mais avançados nessa conversa. Eu acho que é um mercado que pode sair abertura à habilitação em 2026. Pois é, o mercado japonês é um mercado que o Brasil sonha em ter, né, essa participação lá da carne brasileira no mercado japonês. São mais de 20 anos, né, na condução. Porque eles pagam bem? Vão pagar bem se isso fechar? Eles têm uma exigência sanitária bastante elevada, mas também pagam mais por isso, né? Inclusive, uma das premissas para habilitação, para abertura do mercado, era a condição, né, a certificação de país livre de aftosa sem vacinação. Que o Brasil já tem, né? O Brasil teve o reconhecimento agora pela Organização Mundial de Saúde Animal em maio desse ano, né? Então, de lá para cá, a gente viu alguns momentos, missões japonesas indo ao Brasil, justamente para entender um pouco melhor, e eu acho que as conversas estão bastante avançadas, né? E os japoneses, eles importam ali em torno de 700 mil toneladas por ano, né? Então é um mercado também que, junto com a Coreia, soma mais de 1 milhão de toneladas de carne importada, né? Então são dois grandes mercados consumidores, e pensando na posição do Brasil como exportador, são mercados que a gente precisa também acessar. Não só pelo volume, mas também, como você colocou, pela questão da agregação de valor, pelo valores a mais pela carne bovina. E agora, qual país fornece, então, a proteína, né, para o Japão hoje? Hoje, para o Japão, Coreia do Sul, Estados Unidos, mas principalmente também a Austrália, que está ali mais próxima, né? Então, a Austrália hoje é um grande fornecedor de carne bovina para o Japão. O Brasil está a um passo, então, de conquistar, não é, o Rafael, esse mercado tão importante que paga bem, mas é um mercado, né, um país muito exigente. A gente já viu aí os técnicos, né, visitando, né? Sai para 2026, você acredita? Eu acredito que sim. É lógico que dessas 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 milhões de toneladas, que o Japão e a Coreia junto, a gente não deve chegar e absorver todo esse volume, mas inicialmente ali com um volume menor, mas com potencial para crescimento bastante expressivo, né? E eu acho que toda essa demanda, pensando ali na questão sanitária, na qualidade da carne, também, assim como a China fez acelerar o processo de crescimento produtivo no país, é um fator que deve impulsionar a questão da qualidade da carne brasileira.
Legal, Rafael, a gente já está nos finalmente aqui do nosso programa, faltam uns 3 minutinhos. Eu queria que você fizesse um balanço, então, né, essa expectativa para 26, né, para o nosso mercado doméstico, né, em relação a preços também para o nosso consumidor, a produção aqui para o Brasil e, rapidamente, rastreabilidade, né? A gente está na etapa 1, que é a rastreabilidade individual de bovinos. Como é que anda essa etapa? Então vamos começar pelas perspectivas, né? Para 2026, então um cenário positivo para o mercado do boi gordo. A gente deve ter uma redução da oferta de carne bovina no Brasil e no mundo, como a gente conversou aqui agora há pouco, né? E do lado da demanda, um cenário positivo também, principalmente com relação ao contexto internacional. Então, em termos de preço para o produtor, preço da arroba, o cenário é positivo. A gente tem algumas incertezas, eu acho que vale a pena, é importante o produtor monitorar isso, né? Primeiro, a questão dos custos de produção, uma série de guerras, conflitos, isso tende a impactar no câmbio e hoje, por exemplo, a parte de suplemento mineral, defensivos, adubos, eles são dolarizados, né? Então acho que a questão do custo de produção, mão de obra também, pensando em outras despesas de atividade também mais altas no ano que vem, é o ponto de atenção. A questão da China, eu acho que é importante também, principalmente como uma notícia que vai vir no começo do ano, né? Então pode ali já dar uma direcionada na questão da demanda ao longo de 2026, mas de maneira geral um cenário positivo de preço para o produtor, e aí quando a gente pensa na alta do preço da arroba, é natural que esses aumentos também sejam repassados para os elos seguintes. Então o preço no atacado, nas indústrias deve subir, e para o consumidor também, pensando no encarecimento da matéria-prima, é natural que a gente tenha um repasse, né? E com relação à rastreabilidade, a gente tem agora em 2025, nesse ano que está concluindo, a primeira etapa de implementação do Programa Nacional de Identificação Individual de Bovinos e Búfalos, que é o PNIB. Essa primeira etapa ela é justamente para o desenvolvimento do sistema nacional, e aí já juntando com a etapa seguinte, a etapa 2, é uma etapa de integração com o sistema de defesa agropecuária dos estados. Então é justamente isso que vai ser feito esse ano, no ano que vem. Desenvolver o sistema nacional, integrar com os estados, e aí a gente começa a contar aqueles prazos para até em 8 anos a gente ter a obrigatoriedade, né? Então tem andado, a gente tem acompanhado, a CNA faz parte do comitê gestor, e eu acredito que até o final do ano que vem a gente tenha o sistema pronto e integrado com os estados. Com certeza é um assunto que vai dominar muito aqui a nossa pauta, não é, o Rafael, em relação à rastreabilidade individual dos bovinos e bubalinos. Rafael Ribeiro, assessor técnico da Comissão Nacional de Bovinocultura de Corte da CNA. Muito obrigada por essa conversa hoje aqui com a gente no nosso programa Boi Forte. E até um próximo programa já em 2026 para a gente trazer essas novas pautas, viu? Obrigada. Obrigado pela oportunidade, um bom final de ano a todos, um ótimo 2026 e nos vemos em 2026 para atualizar um pouco mais o cenário e também atualizar sobre a rastreabilidade num momento tão importante do país nessa pauta. E obrigada a você também que acompanhou aqui o nosso programa Boi Forte, viu? Continue aqui acompanhando a programação do AgroMais, que é o canal totalmente dedicado ao agronegócio. Tchau, tchau e até um próximo Boi Forte.